Para exemplificar um pouco o romantismo, eu resolvi falar com vocês de dois escritores brasileiros considerados românticos e de como as obras deles retratam características do nosso romantismo. O primeiro deles é o poeta Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é um escritor que nasceu em 1823, no Maranhão, morreu em 1864. Ele era filho de comerciante de origem portuguesa com mãe mestiça, né? O pai era bastante rico, era um comerciante rico lá da região do Maranhão, do norte do Brasil, que mandou o filho para estudar em Coimbra. A Universidade de Coimbra era a principal universidade de Portugal. O Brasil se fez independente de Portugal, mas ainda mantinha vínculos, né? Lembrem que o próprio imperador, Dom Pedro I, era português, e que não dava para negar totalmente a origem portuguesa. Por isso era comum jovens brasileiros irem estudar em Coimbra, fazer seus estudos em direito e tudo mais. O Gonçalves Dias voltou para o Brasil por volta de 1845 e já em 1846 publicou um livro de poemas, né, inspirado pelo romantismo que ele conheceu na Europa. Esse livro de poemas, o Primeiros Cantos, vai ter algumas obras célebres da nossa literatura romântica, representativas de maneira muito clara do romantismo, né? Eu vou declamar, poesia não se lê, poesia se declama, dois poemas do Primeiros Cantos. Um eu selecionei só 2 estrofes, porque é um poema muito longo, e o outro eu vou ler inteiro. O que eu vou ler inteiro é a Canção do Exílio, poema muito famoso, todo mundo já ouviu, pelo menos os primeiros cantos. O outro é um trechinho de um poema chamado A Canção dos Guerreiros, né? Vou pegar para ler para vocês. Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossas flores têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por acá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canto o sabiá. Né? O poema do Gonçalves Dias não nomeia o cá e lá. Esse poema faz parte do Primeiras Histórias, como eu disse para vocês, do Primeiros Cantos. Como disse para vocês, o Primeiros Cantos é o primeiro livro de poemas que ele escreveu, logo depois que retornou de ter estudado na Universidade de Coimbra. Então, cá e lá provavelmente se referem cá onde ele estava, Portugal, Coimbra. Lá, a terra brasileira, né, a terra nativa, o Maranhão, onde a natureza é bonita. Então, olha como o romantismo usa a própria natureza, o próprio ambiente, a paisagem como tema para falar que o lugar é bonito. Então, este é um primeiro ponto que fica bastante claro no nosso nacionalismo, a valorização do nosso nacionalismo romântico, a valorização da terra, né, da paisagem, as palmeiras, o sabiá, o belo céu, as belas várzeas. Então, a própria natureza americana, a natureza do continente americano, especificamente do Brasil, é bela e deve ser valorizada. Então, neste poema, isso fica bastante claro. O poema que eu vou declamar para vocês, o Canto do Guerreiro, na verdade eu vou declamar a segunda e a terceira estrofe do Canto do Guerreiro, também faz parte do Primeiros Cantos. E enquanto Canção do Exílio, evidentemente, é uma poesia de caráter nacionalista que valoriza o espaço nacional, a paisagem nacional, o Canto do Guerreiro
é uma poesia indigenista, né? Uma das primeiras poesias indigenistas. Prestem atenção em como se trabalha com o tema do índio na poesia. Valente na guerra, quem há como eu sou, quem vibra o tacape com mais valentia, quem golpes daria, fatais como eu dou, guerreiros ouviu-me, quem há como eu sou, quem guia nos ares a frecha esprumada, ferindo uma presa com tanta certeza. Na altura arrojada, onde eu a mandar, guerreiros ouviu-me cantar. Então, primeiro tem um tom muito mais grandiloquente, né? E a noção do guerreiro indígena, o guerreiro com tacape, com arco e flecha, que é praticamente equiparado a um guerreiro da antiguidade. Se os alemães românticos falavam dos cavaleiros medievais, os brasileiros românticos falavam dos índios, nobres, honrados guerreiros, né? Então, o Gonçalves Dias se apropria, né? Ele vai usar o índio como um símbolo. Provavelmente o Gonçalves Dias nunca viu um índio ao vivo, né? E não é que o Gonçalves Dias era um idiota que estava inventando o negócio da cabeça dele. O Gonçalves Dias, assim como outros românticos, leram relatos de tipo etnográfico, escritos ainda na época da colônia sobre os indígenas. E ele selecionou aquilo que mais lhe interessava para construir esta imagem do índio nobre, corajoso e honrado, que seria a base da nação brasileira. Então ele não foi enganado. Como eu disse para vocês, era uma espécie de mentira gentil, né? Era necessário usar isso para construir a nação. Gonçalves Dias não estava sendo enganado, na verdade, de certa forma estava contribuindo para o esforço de uma invenção de nação. A gente pode discutir se era válido ou não, né? E outra coisa interessante, a poesia do Gonçalves Dias, né, na primeira fase, esse primeiro livro, é bastante ligado ao nacionalismo, à paisagem, aos índios. Mais para frente, a carreira do Gonçalves Dias, ele vai desenvolver uma poesia romântica naquele sentido da angústia de amor, da dor de amor e tudo mais, né? Então, ele não fez só isso, ele também fez isso, tá? Além de escritor, o Gonçalves Dias foi professor no Colégio Dom Pedro II, colégio mais tradicional do Brasil, existe até hoje lá no Rio de Janeiro, né? Era o colégio das elites no período imperial. E nesse colégio ele tomava contato com uma juventude e estava fazendo o trabalho dele de formar a sensibilidade deles para poesia romântica. Então, reparem que são escritores que estão preocupados com a função deles no mundo, o que eles farão e como a arte vai influenciar a sociedade. Não é uma arte desvinculada de um papel político. Isso vai ficar mais evidente quando a gente falar do José de Alencar. Era cearense, né? Ele nasceu no ano de 1829, morreu em 1877. A família do José de Alencar também era uma família de posse, só que o pai de José de Alencar era senador do Império, ou seja, ele não era simplesmente um homem de família rica, era um homem de uma família rica e de políticos, né? Ele não foi estudar fora do Brasil. O José de Alencar estudou um pouco na Universidade, né, do Largo de São Francisco, um pouco na Universidade de Olinda, em Pernambuco. Então ele era formado como advogado, e quando o pai dele vem a falecer, José de Alencar vai assumir a carreira política do pai, também sendo eleito senador e exercendo o cargo até o fim da vida. Lembrando que no Brasil Império o cargo de senador era vitalício. José de Alencar foi considerado o grande romancista brasileiro do romantismo, ou seja, enquanto Gonçalves Dias e outros se destacaram escrevendo poemas, José de Alencar se destacou escrevendo romances, né? E na obra do José de Alencar, a gente vê, né, que é interessante como ele foi popular já na sua época, né? Já em vida, o José de Alencar era muito famoso pelo que escrevia e considerado muito importante, né? As mocinhas liam José de Alencar porque se sentiam tocadas pelas protagonistas femininas do romance urbano, pela sua beleza, pela sua delicadeza, né? Os rapazes, os jovens, liam José de Alencar porque viam narrativas
de ação, aventureiras, né, em que os protagonistas de origem indígena enfrentavam onças e outros animais ferozes, eram verdadeiros cavaleiros de capa e espada no meio da floresta nacional. E os mais velhos também se interessavam por José de Alencar, porque em algumas obras a densidade psicológica e os dramas vividos pelos personagens eram muito bem elaborados, muito bem feitos, né? A obra de José de Alencar é muito extensa, ele escreveu mais de 20 romances, né? Então, um cara que produziu muito. Difícil de ler hoje em dia por conta do vocabulário, mas é um autor que vale a pena ser lido, vale a pena ser visitado, né? Para conhecer um pouco da trajetória do nosso romance. Assim como Gonçalves Dias, o José de Alencar se preocupava muito com a função da literatura, e da literatura formando a brasilidade, ou seja, a literatura forma o Brasil, forma o brasileiro, ela vai dizer o que é o brasileiro, as nossas belas letras, a nossa escrita. Eu selecionei 2 trechos de romances do José de Alencar para nós lermos. Os 2 são romances indigenistas, mas um eu peguei por conta da questão da ação, né, da cena de ação que ele descreve e de toda a força do guerreiro índio, e a outra é a descrição de uma Índia muito bela, para a gente ver como é que tem esse caráter romântico da beleza e da associação da natureza com a pátria. Eu vou começar lendo um trechinho do romance Iracema, capítulo 2 de Iracema, que começa com uma descrição da personagem protagonista. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no boce como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Iupu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé gracil e no mal roçado alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, mãe fresca do que o carvalho, mais fresca que o carvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Repare, né, como a natureza é utilizada como ferramenta para poder descrever a Iracema, a virgem dos lábios de mel e de cabelos negros como a asa da graúna, que é uma natureza tipicamente americana, o uso de frases, de substantivos que têm origem nas línguas tupi e guarani, né? José de Alencar valorizava isso, dizendo que é parte da expressão brasileira, parte da língua brasileira. Nós somos falantes do português, dizia Alencar, mas o português do Brasil não deve ser uma cópia do português de Portugal. O português do Brasil é particular, é único. Isso não o torna pior do que o português de Portugal. Os portugueses diziam à época que o português brasileiro era uma degeneração, era uma decadência do português da metrópole, da antiga metrópole de Portugal. José de Alencar afirmava constantemente que não, nosso português é próprio, é único e deveria ser valorizado. Outro trecho que eu separei para vocês é a leitura do Ubirajara, né? Um trechinho ali que, como dito, ressalta a questão da ação e do valor do guerreiro índio. Vamos lá. Ubirajara travou do arco de Itaqué e, desdenhando fincá-lo no chão, elevou-o acima da fronte. A flecha ornada de penas de Tucano partiu. Ubirajara largou o arco de Itaqué para tomar o arco de Camacan. A flecha araguaia também partiu e foi atravessar nos ares a outra que tornava a terra. As duas setas desceram trespassadas uma pela outra.
ou como os braços de um guerreiro quando se cruzam ao peito para exprimir a amizade. O Birajara apanhou-as no ar e disse: este é o emblema da união. O Birajara fará a nação Tocantins tão poderosa como a nação Araguaia. Ambas serão irmãs na glória e formarão uma só, que há de ser a grande nação de Ubirajara, senhora dos rios, montes e florestas. Então, o Ubirajara é este guerreiro perfeito que vai se tornar chefe de diversas tribos. Repare, né, o visual da cena. O sujeito pega um arco, atira uma flecha para o alto, depois pega outro arco, atira uma flecha, a primeira flecha é acertada pela segunda. As duas ficam grudadas, formando uma cruz. Então, bastante visual, bastante exagerada essa perícia militar do guerreiro índio, sua força, sua valentia e sua coragem, né? O Alencar utiliza o índio, assim como outros dos seus contemporâneos românticos, né, membros do romantismo, e é muito curioso de notar como o romance romântico brasileiro e a poesia romântica também pouco falou do escravo, né, do escravo de origem africana. A escravidão era a grande questão da sociedade brasileira do século XIX. O Brasil se queria moderno, mas para manter a produção nas fazendas, nas grandes fazendas produtoras de algodão, açúcar, a partir de meados do século XIX, café, necessita da mão de obra escrava. Então a manutenção da escravidão é uma necessidade econômica, porém mantinha o atraso, o arcaísmo da nossa sociedade, né, mantendo ela mais próxima da sociedade colonial. Ou seja, a escravidão era a grande contradição da sociedade brasileira, que se queria moderna, mas mantinha os dois pés ligados ao passado, e isso atravessava toda a sociedade. Não era só o escravo que era afetado pela escravidão. Os senhores e os homens livres também. A escravidão estava presente a todo momento. E os nossos poetas e escritores românticos não trataram da escravidão. Não tratar da escravidão, em parte, significa fingir que ela não existe, dizer que ela não tem espaço na construção nacional, e que o negro de origem africana, escravo ou ex-escravo, também não é visto como parte da nação. A nação brasileira, vista pelos autores românticos, é uma nação fundamentalmente branca, europeia, ligada aos valores da cultura do outro lado do oceano, né? O índio que se valoriza é o índio que está morto. O sertanejo e o gaúcho do romance regionalista é uma peça de um presente que deixará de existir para um futuro urbanizado aos moldes da civilização europeia. Então é uma arte que tinha um projeto de Brasil, um projeto elitista, um projeto de civilização europeia, né? A cultura nacional é vista como uma parte de um todo maior, que é a cultura ocidental. A gente pode ter muitas críticas aos poetas românticos e aos escritores românticos, porém temos que reconhecer que foram os primeiros autores e escritores a valorizar o que era nacional. Claro que neste momento eles estão valorizando basicamente a paisagem, estão valorizando basicamente um passado inventado, mas é um início de pensar a cultura como brasileira e não como simplesmente a cultura de Portugal na América, né? Muito teve que se transformar, mas este início é fundamental reconhecer o papel que os escritores românticos tiveram. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de avaliar, né, comentar, favoritar, seguir o canal se possível. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!